Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos falar sobre solidariedade na diversidade. Quem conversa conosco é a jornalista e fundadora da agência de notícias da AIDS, Roseli Tadelli. E antes de começar o nosso papo, eu te faço um convite. Se inscreva aqui no canal Angeline, acione o sininho e nos ajude a disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Roseli Tadelli, é um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Angeline, eu tenho o maior prazer de estar conversando com você agora, assim, pelo seu canal, porque, gente, isso é uma grande conquista, nem todo mundo conseguiu se reinventar durante a pandemia, mas a minha amiga Cristina Angeline, primeiro eu tenho que contar que nós somos amigas. Eu já estou numa fase que eu digo a minha idade sem nenhum problema. Eu acabei de 60, graças a Deus, tomei a vacina. Eu não sou negacionista, eu tive bastante efeito colateral, mas eu vou tomar a segunda dose, se Deus quiser, e nós vamos passar por isso, eu não sei mais quanto tempo, haveremos de nos livrar. Então, eu sou amiga da Cristina Angeline, de jornalismo eu tenho mais ou menos, acho que mais de 30 anos também, né? Então, acabamos de 60, mas nós... Olha, gente, a gente nem pensava, ela nem pensava em ter um canal, eu não pensava em trabalhar com HIV e AIDS, direitos humanos, a gente não pensava em passar por essa pandemia, e estamos passando por tudo isso. Então, no mundo, na vida, tudo passa. Então, o que eu quero contar? Que a gente é amiga há muito tempo e que mais prazer tenho eu, porque eu acho que a Cristina é uma das minhas poucas amigas que se reinventou muito bem na pandemia. Porque vocês pensam que não, mas dá um trabalho fazer canal, dá um trabalho entrevistar gente, dá um trabalho ler sobre a pessoa, editar tudo. Então, é uma trabalheira danada. E ela está indo muito bem, muito bem. Se eu soubesse que ela ia se dar tão bem assim nesse canal Angeline, eu teria incentivado, acho que eu incentivei um pouco, mas eu teria atormentado ela para poder fazer o canal mais tempo. Porque Cristina, a minha grande ação na vida é atormentar as pessoas. Eu só consigo as coisas porque eu atormento. Então, eu atormento o Danilo Miranda do Senac, eu atormento o Salgado o Danilo Miranda do Sesc, o Salgado do Senac, o doutor Abranchama da Federação do Comércio, aí eu atormento o povo das farmas, eu vou atormento o Gerson do Departamento Nacional, eu vou atormentando, então eu acho que uma hora as pessoas falam assim, olha, para ela parar de me atormentar, eu vou dar o que ela quer. Eu vou dar o que ela tem, porque aí ela fica lá trabalhando no que ela precisa e ela me deixa um pouco em paz. Então, atormentando, nós conseguimos, neste ano de pandemia, colocar em pé, graças a Deus, mais um camarote solidário. Esse ano mudou o nome. Camarote virtual solidário. Camarote solidário virtual. Vocês escolhem aí. O importante é vocês ajudarem a gente. Então, agora a Roseli Tadelli está aqui no canal Angeline para conversar e falar sobre a agência AIDS. A Roseli foi quem fundou, idealizou, por um histórico pessoal, a agência de notícias AIDS, uma agência que tem repercussão no Brasil inteiro sobre notícias com pessoas portadoras do HIV e também em alguns lugares do mundo. Então, Roseli, a gente poderia começar a nossa conversa você contando por que fundou a agência e qual foi, e um pouquinho da sua história, né? Olha, Angeline, você fala muito de fé e tudo, né? Eu fundei a agência porque eu tenho fé. Eu tenho muita fé no ser humano, eu tenho muita fé que o mundo tem possibilidades de deixar para as novas gerações, né? Para a Alice, para a Sofia, para o Arthur, para as sobrinhas da Paula, para tanta criança que a gente conhece, um mundo que eu diria menos imbecil, porque nós estamos vivendo um processo de imbecilidade no mundo, e particularmente no Brasil, que nem vale a pena a gente falar aqui. É só abrir o jornal que a gente vê todo dia, né? O nível de imbecilidade que a gente está vivenciando e vivendo e tendo que suportar. Mas fundei a agência de notícias da AIDS porque eu tenho fé. E porque eu tinha que fazer alguma coisa com a minha dor. Eu perdi um irmão com AIDS, você conheceu bem o meu irmão, o Sérgio. Aliás, gente, a Cristina chegava lá em casa e levava para ele bolo de abacaxi, que acho que a tia dela fazia, ele comia um pedacinho. A fazia. Ela visitou muito meu irmão. Eu perdi um irmão com AIDS na década de 80, não é? De 90.
Na década de 80, eu ganhei a bolsa de estudos, fui para a Espanha, fui fazer mestrado. Quando eu voltei, o Sérgio estava infectado. O Sérgio era meu único irmão. E naquele momento de AIDS, nós não tínhamos para onde correr. Não tinha medicamentos, os antirretrovirais, essa combinação que hoje mantém as pessoas bem, graças a Deus. Os convênios médicos não atendiam as pessoas com AIDS, tinha mais preconceito do que tem hoje. A gente ainda tem preconceito, um preconceito velado e muitas vezes explícito, mas naquele momento tinha mais. E aí, era meu único irmão, era dependente nosso do convênio, e na primeira internação eles não quiseram atender meu irmão, e aí nós protagonizamos uma discussão jurídica com o convênio médico, e acabamos ganhando, porque a mídia, que às vezes é parcial, conosco foi bastante respeitosa e solidária, a justiça, que também, a gente está vendo aí que foi muito parcial, também conosco foi bastante imparcial e solidária. Nós ganhamos em primeira instância, eles recorreram, nós ganhamos em segunda instância, depois o presidente Fernando Henrique Cardoso, através de um decreto, disse que os convênios médicos e o seguro-saúde tinham que atender todas as doenças pré-existentes no Brasil. Então, eu costumo dizer que foi um grande mico que valeu a pena, porque a gente fez manifestações, o meu irmão se expôs na frente de juiz, ele viu como é que a pessoa ficava debilitada com a AIDS, porque ele já era doente de AIDS. Existe uma diferença entre ter HIV e desenvolver AIDS. O HIV é o vírus que causa a doença que é a AIDS. Do mesmo jeito que o novo coronavírus é um vírus que causa a Covid. Né? Então, só para as pessoas entenderem um pouco o paralelo. E aí, meu irmão morreu numa situação bastante difícil, né? Nós vencemos tudo que a AIDS tinha de pior para trazer. O meu irmão morreu sem enxergar, sem andar, um pouco demenciado, e quando a gente ganhou da Golden Cross, foi a doutora Rosana Chiavassa quem fez a nossa ação, eu entrei no quarto que ele ocupava lá, na casa dos meus pais, e eu falei assim, olha, Sérgio, você viva bastante, porque o convênio tem que fazer o papel dele, cidadão, de poder acolher as pessoas. Ele olhou, eu falei, você ganhou, ele fez assim, olhou assim, né? Legal, e os outros? Naquele momento, Cristina, aqueles outros, né, eu falei, os outros também tem que brigar, tem que ir atrás, tal, naquele momento... Os outros, foi uma pergunta que ele fez, né, mas aí, minha filha, a hora que ele fez a passagem dele, eu sou kardecista, convicta, sou reencarnacionista, né, as nossas almas são eternas, e nós temos possibilidades de viver muitas outras experiências, então, por ter fé, e por ter conseguido um caminho, o caminho foi trabalhar com a comunicação, fazendo advocacy, mais advocacy do que ativismo, e ajudando a desconstruir uma série de situações e preconceitos que, infelizmente, a mídia também ajudou a construir. Quem falou câncer gay? Quem falou peste gay? Quem falou grupo de risco? Fomos nós que colocamos essas manchetes, não é? Então, na realidade, o que a gente deveria ter trabalhado é que o HIV é um vírus que todo mundo é vulnerável, assim como o novo coronavírus que causa a Covid-19. Então, não dá para ser negacionista neste momento de uma pandemia tão absurda quanto a epidemia do HIV e da AIDS e dizer para a gente andar sem máscara, para andar, não lavar mão, não ter pode sair, né? Como é que eu ouvi outro dia um mandatário dizer que, como é que ele falou? Tem idiota que ainda fica em casa. Eu sou uma idiota que fico em casa quando posso, porque eu preservo a espécie humana. Então, eu tinha que fazer alguma coisa com a minha dor, porque quando a pessoa faz a passagem, quando a pessoa morre, a gente fica com o luto, a gente fica com aquele vazio. E foi aquele vazio, aquele luto, e a homenagem e a honrar a memória do meu irmão que me fez construir a agência de notícias da AIDS, nos fez construir, porque a gente é uma equipe, nos fez construir o Lá em Casa, que é um projeto de convivência que está lá na Casa Verde, agora está virtual há um ano por conta da pandemia, e agora, nos fez construir também o Camarote Solidário. E conta um pouquinho como que é esse projeto do Lá em Casa, e depois vamos para o Camarote. Eu sempre achei que aquela casa tinha que ter uma ação social, porque foi lá que nós vivenciamos toda a nossa situação de aprendizado, né, de dor, as pessoas coloquem o nome que quiserem, mas foi lá onde a gente construiu, onde a gente vivenciou tudo que a gente tinha que passar por aqui, quando falamos de HIV e AIDS e de enfrentamento ao preconceito e resgate de cidadania e tudo isso aí. E aí, quando meu pai fez a passagem, quando meu pai morreu, eu fiquei ali um tempo
procurando possibilidades de apoio, e aí conseguimos, primeiro sim, a vida da gente é marcada pelos sims e pelos nãos que a gente recebe na vida, não é? Ainda bem que eu recebi mais sims do que não, então a gente conseguiu construir a agência AIDS, e logo depois que meu pai fez a passagem, um tempo depois, mais ou menos um ano, a gente conseguiu alguns sims, e nós construímos um projeto que chama Lá em Casa, é um centro de convivência, é uma academia onde as pessoas que vivem com HIV e AIDS se exercitam, fazem trabalhos físicos, porque as pessoas que vivem com HIV e AIDS têm lipodistrofia, que é uma síndrome metabólica de mudança de gordura no corpo, tem muita gente que teve muito problema de aumento da gordura no sangue, muita gente acabou falecendo de infarto e tudo mais, mas não de outras doenças correlatas. Então, para todos nós, fazer exercício físico, por menos que a gente goste, eu sou uma que faço porque é preciso, né? Eu às vezes brinco com a Cristina, outro dia eu machuquei o braço, eu caí na praia, escrevi para ela e falei assim, tá vendo como exercício faz mal? Eu estava andando quando eu machuquei, é brincadeira, gente, essas coisas acontecem. Mas exercício físico faz bem para todo mundo, e para as pessoas vivendo com HIV e AIDS faz muito bem também. Então criamos, o primeiro sim que eu recebi foi do Salgado, que é diretor regional do Senac, o segundo foi foi aquele povo que você atormenta, né? Os que são atormentados por mim, né? O Danilo doou uma parte dos aparelhos físicos que temos lá, a Prefeitura de São Paulo doou outra parte, e durante 6 anos, antes da pandemia, religiosamente, todos os dias, pessoas vivendo com HIV e AIDS frequentavam o projeto. Nós chegamos a ter lá 30 pessoas por dia, 35. Agora, hoje, com o advento da pandemia, tem que dar um tempo. Então, o projeto está todo virtual. A HF, que é uma ONG internacional bastante, que tem um papel bastante importante na luta contra a AIDS no mundo inteiro, também nos apoiou uma época. O Instituto Vida Nova é nosso parceiro oficial, não é? Então, assim, antes da pandemia estava tudo funcionando muito bem, a gente estava conseguindo fazer almoço, era um centro de convivência, tem terapia, tem pilates, tem yoga, tinha reiki, mas agora a gente dá um tempo até todo mundo se vacilar e a gente conseguir voltar. Está tudo virtual, mas o trabalho está funcionando. E aí, Roseli, nesse período também, a agência AIDS está conseguindo doar cestas básicas, né? E quem é o público que está recebendo? A gente combinou com a nossa equipe, e o dinheiro que a gente pagava para o pessoal do Vale Transporte, a gente reteve, e em vez da gente trocar sapato toda semana, em vez da gente, vou sacanear, ir ao cabeleireiro todo dia, em vez da gente tomar bons vinhos todo mês, não, a gente juntou mais um pouco de dinheiro, não que isso seja ruim, acho que todo mundo tem o direito de fazer o que quer, mas aí a gente juntou um pouco mais de dinheiro e fomos doando cestas, né, fomos comprando cestas, a gente deu uma média de 60, às vezes 70, às vezes um pouquinho mais, de cestas todos os meses. Vamos lá. Pessoa que trabalha com o corpo, profissional do sexo, como é que fez durante a pandemia? As trans, como é que fizeram durante a pandemia? As pessoas em situação de vulnerabilidade na rua, as pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, como é que faz? Então, a gente começou a fazer essa doação, no meio do ano passado, o Senac nos doou um pouco mais de cestas, e aí a Jamile Scarambrini, que é assistente social do Lá em Casa, nos ajuda e nos ajuda a escolher todo mês, a gente doa 60, 70 cestas para quem está nessa circunstância mais difícil, porque o que a pandemia, acho que salientou para nós, é que nós estamos todos, claro, no mesmo mar, né? Somos todos terráqueos, mas cada um num barco diferente. Então, eu penso que quem está num barco com mais condições pode dividir um pouco, não é? Uhum. Que é isso que a gente tem tentado fazer. Imagina, os Estados Unidos comprou 3 vezes o número de vacina que ia usar. O Canadá comprou 6 vezes o número de vacinas que ia usar na população. Dá para doar para quem não tem, dá para olhar para a África, né? Dá para olhar para outros países. Então, acho que é um pouco isso que move a gente. Estamos doando cestas, e aí o gancho para você falar do camarote, porque o que eu quero é que o teu pessoal me doe cestas, é isso que eu quero, estou aqui por isso, estou pedindo. Todo ano, durante a Parada Gay, faz o que ela chama de um camarote, né? A agência AIDS, a localização dela é ali na Avenida Paulista, onde passa a parada, e aí ela faz esse camarote solidário, e todo mundo que vai ao camarote para ver a Parada Gay doa alimentos, e esses alimentos, né, são arrecadados, divididos em cestas básicas e distribuídos. Como agora com a pandemia não vai ter a Parada Gay,
ela vai fazer o camarote solidário virtual, ou camarote virtual solidário. E ela está aqui para fazer essa solicitação, né, do que é possível a gente contribuir para o camarote. E como é que vai ser, Roseli? As pessoas vão poder acompanhar? Como é que isso vai acontecer? O ano passado, a gente acabou não fazendo camarote, porque, claro, com o distanciamento social, ninguém poderia ir para a rua na parada, né? Desde que a parada começou a acontecer, há 25 anos, eu sempre fui à parada gay, porque acho que, primeiro, porque acho que é importante a gente respeitar a diversidade. Segundo, porque é importante a gente respeitar o que cada um sente pelo outro. E eu respeito muito todas as pessoas que, inclusive, desrespeitam a gente. Não tem importância. Nós não vamos todos continuar sobrevivendo, somos todos filhos do mesmo Deus. Se Deus não quisesse criar gays, lésbicas, trans, a população LGBTQIA+, ele não teria criado. Então, se ele criou, é porque todos nós merecemos respeito. Assim como os corintianos, como os palmeirenses, como os de muita esquerda, até como os de muita direita merecem respeito. O que a gente tem que ter é tolerância. E a maior parada do mundo, que é a parada de São Paulo, ela nos ensina a ter mais tolerância, a respeitar mais e a ter mais solidariedade com o outro. Na realidade, eu chamei de camarote porque nós ficávamos no mezanino do Conjunto Nacional. Então, realmente, a gente via a parada passar de camarote, era um espaço lindo. Depois a gente saiu do conjunto, nós fomos lá para o Parque Mário Covas, também conseguimos fazer uma festa bonita, e o ano passado não teve. Então, esse ano lá fui eu atormentando, como sempre. Então, eu atormentei o Departamento Nacional de AIDS, eu atormentei a Janssen, a Gilead, a GSK, a DKT do Brasil, o SESC, o SENAC, e conseguimos colocar o camarote em pé. Como é que vai ser? Entre 12h e 18h do dia 6 de junho, nós vamos apresentar uma grande live show, vão ter 3 shows, As Bahia, Rita Benedito e o Tutu Brasil. Nós vamos fazer várias conversas, porque este ano, Cristina, e informando também os seus internautas do canal Angeline, este ano faz 40 anos que existe HIV e AIDS no mundo. E nesses 40 anos, nós tivemos muitas conquistas e temos muitos desafios. Nós temos mais conquistas ou nós temos mais desafios? Nós temos muito mais conquistas porque as pessoas pararam de morrer. Mas nós temos um grande desafio, que é lidar com a questão do HIV e da AIDS e da diversidade sem tanto preconceito. Ainda existe muito preconceito. E a gente tem que aprender que preconceito é uma doença que dói tanto, ou até mais do que o HIV e do que a Covid. E é isso que nós vamos conversar durante a live. Vamos fazer uma grande live, eu e a Dindri Book, que é... A Dindri faz parte de um projeto que chama-se Esquadrão das Drags, ela é uma drag inteligentíssima, é jornalista, é publicitária, é espirituosíssima, tem muito bom astral, vamos ter um bate-papo, uma troca assim de conversa muito legal, vamos entrevistar ativistas, gestores, executivos, pessoas vivendo, pessoas LGBT, jornalistas, parceiros, vamos conversar com um monte de gente enquanto a parada vai estar passando, vamos passar alguns trechinhos da parada, vamos apresentar as nossas live shows, e enquanto isso, você que vai estar assistindo, que a gente está te convidando para assistir, nós vamos deixar aqui nas redes sociais e no canal Angeline, um QR Code, que você vai poder acessar com o seu celular e já doar uma cesta básica que depois nós vamos dar, ou para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade na rua, nas ruas de São Paulo, e também, além dessas pessoas, vamos doar também para pessoas que vivem com HIV e AIDS e que muitas ONGs da cidade de São Paulo acabam assistindo. O último ano que nós temos nosso camarote, a 17ª edição, que foi no Parque Mário Covas, a Thalita Martins estava me dizendo aqui, que nós arrecadamos 3 toneladas e 300 quilos de alimentos. Então, como é virtual e é a primeira vez que a gente faz, Angeline, nós vamos ter o apoio do Catraca Livre, que vai passar alguns trechinhos, também chamando as pessoas, e eu vou ver se eu consigo construir alguns outros apoios. Como é a primeira vez que a gente faz virtual, eu quero conseguir o maior número de cestas possível. Então, por isso que a gente está recorrendo a todos os amigos, os parceiros, para ver se todo mundo ajuda. Uma cesta básica, que custa R$ 66, é possível doar.
Quem puder doar uma só, doa uma só. Quem puder doar 5, doa 5. Quem puder doar 3, doa 3. Se você puder doar uma e pedir para que seus amigos doem também, porque no espaço virtual cabe tudo. E eu penso que cabe muito mais solidariedade e muito mais vontade de ajudar as pessoas. Ah, que bom, Roseli, e as pessoas vão acompanhar o camarote através das redes sociais da Agência AIDS, é isso? Porque é isso, a parada mesmo, ela não vai existir, não é? Não vai a ter parada vai existir virtualmente. Virtualmente. Vai. Sim, a parada vai existir virtualmente, nós vamos até fazer uma intersecção com a parada. Outro dia eu assisti o escritor João Silvério Trevisan fez uma live na Biblioteca Municipal de São Paulo, e ele falou, ele fez uma análise, o João Silvério é muito inteligente, é um cara muito preparado, inclusive foi seminarista. Vale a pena você fazer uma entrevista com ele para falar de fé, porque ele foi seminarista e ele tem lá as questões que ele traz. Mas ele deu uma aula de cidadania de tolerância, e ele falou, ele trouxe um conceito que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte, que a situação está tão complexa no Brasil, os nossos tecidos sociais estão sendo tão agredidos, que a gente tem que criar uma intersecção de ações para segurar a onda, sabe? Então, assim, o movimento de AIDS precisa ajudar mais o movimento LGBT e da diversidade, o movimento LGBT tem que ajudar mais as feministas têm que ajudar mais o movimento negro, o movimento contra o racismo tem que ajudar mais o movimento que apoia as crianças de rua, as mulheres, entendeu? A gente tem que fazer toda uma intersecção de ações solidárias. Tem que ter uma união, porque senão a onda não vai. Como aconteceu, né, no dia, nós estamos gravando, mas como aconteceu no dia de hoje, um grande almoço com o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, e com o ex-presidente Lula, tá certo? É assim, o que mais importa no momento para nós no Brasil? Manter o equilíbrio, manter a nossa democracia e manter o que o Brasil tem de melhor, que é a alegria, o amor e a solidariedade do brasileiro. Essa gente que saiu do armário, que não é do bem, a gente respeita, tolera e que vai passar. Vai passar. Porque o que nós precisamos é, como a gente fala aqui, cada vez mais é construir a cultura do encontro e a cultura da paz. Não adianta ficar brigando, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Então, vamos nos unir e vamos tentar fazer desse mundo um pouco melhor. Né? Essa é a ideia. Porque do jeito que está, ele está difícil, mas o que é bom? É que em todos os lugares você encontra pessoas dispostas a dizer, ok, eu estou aqui, eu vou colaborar. Então, o que a gente precisa fazer agora? Unir essas pontas todas, não é? Para poder melhorar realmente essa situação. Porque a hora que, se Deus quiser, todos nós recebemos a primeira e a segunda dose da vacina, a gente vai voltar pelo menos um pouco do que era. E para voltar, emprego, trabalho, todo mundo estudando, nós vamos ter que nos dar as mãos. Do contrário, como é que vai ser? Porque você sai hoje na rua, o que tem de gente pedindo é impressionante. Impressionante. É de doer cada vez mais o coração. Não, em situações como da vereadora Beni Brioli, do PSOL, que teve que sair do Brasil porque foi ameaçada de morte, isso não pode acontecer mais. O que a gente não pode tolerar mais no Brasil são ações de agressão e ações de intolerância. Isso não dá mais. O Brasil, infelizmente, ainda é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Então, a gente tem que, nenhum país do mundo deveria estar nesse ranking, mas infelizmente, como ainda existe muita sombra, né? Muita falta de luz desse assunto, as pessoas continuam falta de respeito. As pessoas trans continuam sofrendo. Isso não pode acontecer mais. Então, quando a gente propõe um camarote virtual e solidário, a gente propõe respeito às pessoas. Quando a gente propõe um camarote virtual e solidário, a gente propõe acolhimento às pessoas. Então, é isso que eu venho pedir para que o público que te assiste e que acompanha todas as lives que você faz, eu não sou uma pessoa de religiosidade, eu sou uma pessoa religiosamente holística, né? Mas o que eu tento fazer faz tempo é acolher, não é? E fazer aí limonadas, hoje sem açúcar, só a limonada sem açúcar já tá bom, e fazer limonadas, pode ser com mel, pode ser com adoçante, com rapadura, mas fazer limonadas com o limão, né? E com o azedo, que foi vivenciar todo o preconceito,
toda a indiferença e todo o desamor que a AIDS trouxe para muitas pessoas naquela época, que foi a década de 90. Nós estamos em outro momento de AIDS, hoje nós temos medicação, hoje nós temos mais condição de acolhimento, então vamos continuar ajudando e acolhendo as pessoas que não têm essa condição que a gente está tendo de passar por essa maré bravíssima, que é essa nova pandemia no mundo. Quero só discordar de você, eu não acho que a gente vai voltar ao que era, eu acho que o mundo está passando por uma grande transformação, e acho que a gente vai ter um grande aprendizado com tudo isso, e esse mundo virtual está aí para a gente aprender a lidar cada vez mais, né, e vamos... Não, o que eu quero dizer, Roseli, eu não acho que a gente volta como era, mas o que eu quero dizer é que, assim, quando a gente começar a andar de novo na rua, todo mundo, sair, realmente ver, as pessoas vão ver que o que tem de gente pedindo é impressionante. Ah, sim, impressionante. Então, é por isso que a gente precisa se unir, precisa conversar, precisa trocar uma ideia e, principalmente, agir. Eu tenho recebido muito, são clínicas que cuidam de pessoas com dependência química, asilos, todos esses lugares estão necessitando de alimentos, de ajuda. Então, nós podemos colaborar. Se você não pode dar uma cesta básica inteira, dê meia cesta. Sabe? Claro. Tudo que você puder fazer para ajudar as pessoas é necessário e nesse momento é urgente, né? O que você não deve fazer, na minha opinião, é fazer de conta que nada está acontecendo. Isso. Não fique na bolha. Você ser omisso em ações de cidadania, de solidariedade, de amor e de acolhimento neste momento é desumano. E a gente só vai mudar o mundo quando todos nós formos pessoas um pouquinho melhores, com um pouquinho mais de luz, com um pouquinho mais de solidariedade. Essa é a nossa intenção com o nosso camarote virtual solidário. Está aí o QR Code, ela vai deixar aí, para vocês colocarem lá no celular, vai estar nas redes sociais da Agência AIDS, e, por favor, nos ajudem a ajudar, porque essa é a nossa intenção. Roseli, e é no dia 6 de junho, dia 6 de junho é um domingo. É o domingo, dia da parada, da maior parada LGBT do mundo, que é a parada. E vai ser em qual horário? Entre meio-dia e 6 da tarde, Dindri Book e eu, Roseli Tardelli, estaremos apresentando uma grande live solidária e vamos pedir para as pessoas, olha, que eu passo essa minha encarnação, como você sabe que eu sou reencarnacionista, essa minha encarnação eu passei pedindo, mas eu vou fazer um grande treinamento para pedir com muito bom humor, com muita alegria, com muito entusiasmo e com muita vontade de receber. Então, entre meio-dia e 6, os seus internautas vão poder doar para a gente uma cesta básica, pedir para outros. Eu quero o maior número possível de cestas básicas que a gente puder arrecadar, porque quando a gente estava no Conjunto Nacional, ou mesmo no Parque Maricovas, nós tínhamos um número X de pessoas, que eram 1.000 pessoas, 800 pessoas que a gente convidava para o camarote. Como a gente vai estar no mundo virtual, o mundo virtual não tem fronteiras, a solidariedade também não tem. Muito obrigada pelo espaço, querida Angeline. Roseli, eu que agradeço e agradeço principalmente o seu trabalho, a sua exposição, você está sempre super disposta e a sociedade brasileira agradece tudo que você já fez, faz e tenho certeza continuará fazendo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, volte sempre. Imagina, foi um prazer. Aliás, gente, mentira, eu que pedi para falar, não falei convidando, eu falei, Cristina, eu preciso falar para os seus internautas, porque eu preciso de cestas, eu preciso ampliar, então ela deu espaço. Obrigada pelo convite, estamos juntos, o importante é a gente abrir portas e conseguir falar mais sim para a cidadania, para a tolerância, para o amor, para o respeito à diversidade, do que não. E vamos falar não para a intolerância, para a desinformação, para a ignorância e para a exclusão. Isso não nos interessa. Obrigada. Beijo. Viva a parada. Obrigada. Viva a diversidade e viva a solidariedade. Beijo. Beijo, obrigada. E se você que está nos ouvindo e acha que esse conteúdo é relevante e ainda não se inscreveu aqui no canal Angeline, eu te faço um pedido. Se inscreva e nos ajude a disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz.